Olá, muito prazer. Este é um resumo do estudo com base no livro Deuses Falsos, do autor Timothy Keller, com algumas adaptações. Sabemos que a palavra de Deus é o nosso guia de fé e prática. Temos também alguns livros acessórios que nos auxiliam no estudo mais profundo de alguns temas. O livro do Timothy Keller, ele vai tratar sobre deuses falsos, ídolos do nosso coração que acabam substituindo Deus em nossa vida. E isso é um perigo. Vamos lá. Abramos todos em Êxodo capítulo 20, versículos de 2 a 3. Leamos juntos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Este é o maior mandamento, é o primeiro. O segundo maior mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, de acordo com as palavras do próprio Jesus Cristo. Abraham Maslow foi um psicólogo americano, nascido em 1908, e ele criou a teoria das necessidades humanas. Para quem frequentou os bancos da faculdade de humanas, até mesmo exatas, deve ter estudado este conceito de Maslow. Maslow classificou as necessidades humanas nesses estágios. Na base da pirâmide, as necessidades básicas, como o alimento, o sono, para a nossa subsistência material, fisiológica. Subindo um pouquinho mais na camada, a necessidade de segurança, de ter um lar, proteção contra ventos, calor, frio, chuva, enfim, proteção financeira dentro de um sistema capitalista, de um sistema de trocas, onde a moeda principal, né, é o dinheiro nesta relação de trocas. Subindo um pouquinho mais nas necessidades emocionais, onde o ser humano tem a necessidade de estar inserido dentro de uma sociedade, inserido dentro de um relacionamento. O ser humano ele necessita de alguém para compartilhar o que pensa, os seus sentimentos, ter um cônjuge, filhos, constituir uma família, ter amigos. Subindo um pouco mais nessa pirâmide, a necessidade do ser humano se amar, amar a si mesmo, olhar-se no espelho, ou seja, a importância dessa camada, e por fim a autorrealização, como diz a teoria dele, que é onde o ser humano, após cumprir todas as etapas anteriores, né, ele se sente realizado financeiramente, suas conquistas intelectuais, acadêmicas, constituição de legado, de família e etc. Círculos de amigos. Só que precisamos tomar cuidado, e o livro ele vai discorrer por cada ídolo, que não são ídolos de madeira, de esculturas, como na antiguidade, onde as pessoas se prostravam. O livro ele trata de ídolos do nosso coração. Dentro de cada camada dessa, é muito fácil, é muito sutil o nosso coração enganoso nos levar a idolatrar nossas necessidades básicas, nossas necessidades de segurança, sociais, autoestima e autorrealização no lugar de Deus. Então, cada camada dessa tem diversos ídolos metidos aqui. E leamos juntos por que às vezes Deus não responde os nossos desejos, não realiza nossos sonhos. Leamos Romanos capítulo 1, 24 e 25. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém.
Aqui Paulo relata a ira de Deus contra a humanidade quando ela desejou substituir Deus pelas coisas criadas. Então, como isso é grave? O livro também conta, na introdução, a relação de alguns suicídios de pessoas aparentemente prósperas em todas essas camadas aqui que eu citei da teoria de Maslow e que por algum motivo lá no topo não encontraram a felicidade que procuravam e acabaram tirando a própria vida. O livro também classifica o pesar e o desespero, a diferença entre eles. O pesar é o retrocesso dentro de algum objetivo não encontrado, mas você tem uma segunda opção. Por exemplo, uma doença, a perda de um emprego, porém você tem a sua família, você tem amigos, como uma segunda opção. Porém, o livro classifica que, na iminência do suicídio, boa parte dessas pessoas se colocaram em desespero, ou seja, quando você perde algo último, entre aspas, ele chama, sem fontes alternativas de esperança. Como podemos lidar com esses ídolos falsos que acabam comprometendo a nossa vida? Façamos 3 perguntas. Como está a distribuição do meu tempo? Será que eu dedico meu tempo ao meu Criador? Será que os meus pensamentos estão voltados às coisas da eternidade, às coisas de Deus, ao reino de Deus? Ou a distribuição do meu tempo está exclusiva, 24 horas, a semana inteira, o ano inteiro, dentro de uma daquelas camadas a qual eu mencionei? Vamos pensar. Pergunta número 2. No desespero, qual é a minha primeira atitude? Lembra da palavra desespero? Na iminência do suicídio, na iminência de algo último? Qual é a minha atitude? Será que eu ligo para o banco? Eu ligo para um amigo? Ou será que eu busco a Deus em oração? Em confissão, clamando a Deus em súplica de ação de graças. Pergunta número 3. Confronto o meu coração diariamente com esses pensamentos? Leamos todos juntos, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra arrependimento, concluindo aqui, no hebraico, ela é composta de 3 palavras. A palavra tav, cruz, shin, va, bet, retornar e rei, graça. Ou seja, da direita para a esquerda, precisamos passar pela cruz, entender o Evangelho, entender a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus por nós, para nos garantir a vida eterna, que nos traz a esperança da vida eterna, porque o nosso corpo é temporário, voltaremos ao pó. Precisamos pensar na eternidade, ou seja, entender a cruz, retornar à graça, entender a graça de Deus, esse presente de Deus a nós. Então a palavra arrependimento é confessar os nossos pecados a Deus e entender esse caminho que passa pela cruz, o retorno e chegando na graça. Amém? Que Deus abençoe a todos. The word says, for the spirit of heaviness, put on the garment of praise. And that's how we fight our battles. This is how I fight my battles. This
is how I fight my battles. This is how I fight my battles. What we're doing tonight. This is how I fight my battles. Just when you think you're lost, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Hey! It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. 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 It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. 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 This is how, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight. This is how we fight our battles. This is how I fight my 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 battles. Oh yeah. It's how we fight our battles. This is how we fight our battles. Oh. This is how we fight. This is how we fight our battles. 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 More music at gospeljingle.com.